Bom dia, a paz do Senhor Jesus, Pastor Edson Torres, da Demissão Canadá, Projeto Restaurando Vidas. Estamos aqui diretamente de Toronto, no Canadá, para mais uma vez trazermos uma breve reflexão da Palavra de Deus ao meu e ao seu coração. Quero louvar a Deus por mais uma semana que estamos finalizando e até aqui o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado de todo mal e tenho certeza que tem abençoado a sua vida também. Eu quero te convidar para ler comigo no Evangelho de São João, no capítulo de número 5. São João, capítulo de número 5. A partir do verso de número 1, a Bíblia narra a história do paralítico de Betesda. Diz assim: Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste costumavam ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade, de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ser curado? Veja bem essa palavra. Como que Deus ele é maravilhoso, como ele trabalha em nossas vidas, como Deus ele tem prazer em ouvir o que está no nosso coração. Jesus ele sabe o que está no seu coração. Ele sabe o que você está sentindo, o que você está pensando, ele sabe qual o maior problema que você tem, a maior busca que você tem na sua vida, o que você mais necessita na sua vida. Jesus sabe, ele é conhecedor, ele sabe como foi a tua semana, ele é onisciente. E ele aqui sobe para Jerusalém, para uma festa, mas Jesus ele nunca deixou de trabalhar, de cuidar das pessoas. Ele é Deus, ele cuida de você durante o seu sono, ele cuidou de você durante essa semana. Por mais que eu e você possamos não reconhecer, se estamos terminando esta semana, é porque a misericórdia de Deus esteve em nossa vida. É porque Ele esteve nos guardando, esteve nos abençoando e nós chegamos a mais uma sexta-feira. Muitas pessoas não chegaram, milhares de pessoas não chegaram, mas eu e você chegamos porque Ele quis que nós chegássemos. E Ele conhece o nosso coração, Ele conhece qual é o seu maior problema, aonde é que está a sua maior dor, o que te faz realmente perder o sono muitas vezes ou chorar. Jesus sabe. E ele, estando aqui em Jerusalém, ele se dirige para esse lugar chamado Tanque de Betesda. Era um lugar próximo de uma das portas da cidade, onde se reunia a maioria das pessoas que estavam doentes. Porque uma vez ao ano, ou de certo tempo, um anjo descia, agitava aquelas águas daquela piscina que havia ali, e a primeira pessoa que descesse naquela água agitada, ela era curada de qualquer enfermidade. Ou seja, o problema da pessoa era resolvido. Mas havia um homem ali que ele era doente, ele era paralítico há 38 anos. E ele vai então dizer para Jesus, quando o Senhor faz essa pergunta para ele, que ele tinha uma impossibilidade. Ele era paralítico e ele nunca conseguia entrar quando as águas eram agitadas. Ele disse com a sua própria boca: sempre quando eu tento, outro entra antes de mim. Na nossa vida, muitas vezes nós sentimos como este homem, nos sentimos paralíticos, nos sentimos aleijados, não conseguimos andar, não conseguimos sair do problema, não conseguimos andar para frente. E muitas vezes até pensamos como ele, sentimos desta maneira. Começamos a ver outras pessoas sendo abençoadas, outras pessoas sendo abençoadas primeiramente que nós, aí muitas vezes começa uma disputa, pessoas dizendo que está na fila para ser abençoado. Não precisa de fila para ser abençoado. Deus ele é todo poderoso e Ele pode mudar a sua vida agora, enquanto eu estou falando. Enquanto eu estou falando, Ele pode trabalhar, Ele pode te libertar de uma doença, Ele pode mudar o seu coração, pode mudar o coração de uma pessoa que você ama. Ele é poderoso para fazer. Você não precisa esperar a sua vez ou pensar que alguém está na tua frente. Não, Deus, Ele é poderoso para resolver a nossa situação a qualquer instante. Basta uma palavra e a nossa vida é mudada do dia para a noite. E aquele homem então,
ele ali naquele lugar, Jesus se aproxima dele e pergunta para ele, faz uma pergunta para ele que parece até mesmo inconveniente. Um homem que era paralítico há 38 anos e Jesus sabia disso. Jesus foi ali por causa dele, Jesus sabia quem ele era. Jesus, sendo Deus, estava acompanhando aquele homem há muitos anos e vendo o seu sofrimento como ele está vendo o seu sofrimento, como ele vê a sua dificuldade. Não pense que Jesus não te vê, ele vê toda a nossa dificuldade, mas há um momento certo de que ele vai se aproximar para nos dar a vitória. E então, Jesus se aproxima daquele homem e faz uma pergunta que parece um tanto inconveniente. Ele pergunta, você quer ser curado? Se eu te perguntasse agora, o maior problema que você tem na sua vida, te perguntasse, você quer ele resolvido? Você diria para mim, talvez, o que você acha? Eu não preciso nem te responder. Alguém que está com o casamento destruído agora, alguém que foi abandonado pelo esposo, pela esposa, foi traído, ou alguma outra situação, uma doença grave, recebeu um diagnóstico de um câncer do médico, ou até mesmo um familiar com Covid-19 entubado no hospital e os médicos já desenganaram, ou com alguma outra doença, e eu te perguntasse, você quer esse problema resolvido? Seria algo inconveniente. Mas Jesus ele faz essa pergunta porque ele quer ouvir dos nossos lábios o que nós queremos. O que você precisa? O que você quer? Porque muitas vezes nós vamos para a igreja, nos aproximamos de Cristo e pedimos muitas outras coisas, menos aquilo que nós verdadeiramente precisamos. Há pessoas que não têm paz, que não têm alegria, que não têm satisfação na sua alma, que não têm propósito de vida, mas estão nas igrejas muitas vezes pedindo dinheiro, pedindo fama, estão em outros lugares e pedindo coisas que não vão satisfazer a sua alma. Então Jesus pergunta para ele se você quer ser curado. Como ele perguntou para um cego uma vez, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Parece inconveniente perguntar a um cego, o que queres que eu te faça? Mas ele quer ouvir o que está no seu coração, o que é prioridade para você. O seu casamento é prioridade? A sua saúde é prioridade? A sua família é prioridade? Ou os bens materiais, a riqueza, a fama, a beleza? O que você quer que Deus te faça? Como ele perguntou para Salomão, e Salomão deu uma resposta, eu quero sabedoria para liderar o seu povo. Ele disse, porque você pediu sabedoria e não pediu fama, dinheiro e outras coisas, eu vou te dar sabedoria e também vou te dar fama, dinheiro e outras coisas. Deus quer ouvir o que está no nosso coração, qual é a prioridade da nossa vida, e então ele pode resolver o nosso problema. E ele então falou com aquele homem, você quer ser curado? Aqui também está o segredo da oração. É na oração que você fala para Deus o que está no seu coração. O que você está precisando? Qual é a sua maior necessidade? A maior necessidade que nós temos, que muitas das vezes está lá em último colocado na nossa lista de prioridade, é pedir para que o Senhor nos salve da perdição eterna. Pedir para que Ele perdoe nossos pecados. Se o Senhor dissesse para você agora, me peça o que você quer, você lembraria de pedir para Ele salvar e não deixar você ser condenado? Pedir para Ele perdoar os seus pecados e te dar paz, te dar alegria, te dar condições de viver em paz, ainda que você não tenha dinheiro, não tenha talvez a beleza que gostaria, não tenha talvez a família que gostaria, mas tivesse paz na presença do Senhor. Muitos de nós não pediríamos isso, e é por isso que Ele pergunta, você quer ser curado? E aquele homem então fala para Jesus, Senhor, eu já tentei todas as vezes, mas antes que eu entre, alguém entra antes de mim. Aquele homem via muitas pessoas sendo abençoadas, mas para ele a vez dele nunca chegaria. E é por isso que Jesus foi ali, porque para ele a vez dele nunca chegaria. Ele sempre tentava e não conseguia, alguém entrava na frente dele, mas agora você não precisa estar numa fila, estar na beira de um poço, não, porque Jesus, Ele pode te curar agora. Ele pode mudar a sua história agora. Ele pode curar o seu coração que está ferido, magoado. Ele pode te ajudar a perdoar para que você pare de sofrer por falta de perdão. Então, Jesus, olhando para aquele homem e vendo que ele confessou a sua dificuldade, e eu e você precisamos também ter essa humildade de reconhecer, eu tenho tentado mudar a minha história, mas eu não tenho conseguido. Eu tenho tentado ser diferente, eu tenho tentado vencer, mas eu não tenho conseguido. Então Jesus, ele fala para aquele homem, levanta, toma a tua cama e anda.
E imediatamente ele levantou, foi curado, tomou a sua cama e saiu andando. E a sua vida foi restaurada. Nesta manhã, eu quero crer que esta palavra é para o seu coração. Você quer ser curado? Ou o que queres que eu te faça? Fale com o Senhor, fale com o Espírito Santo. É Ele quem te ouve, você não precisa responder para mim, mas responda para Deus o que é prioridade para você. O que você precisa realmente que Deus faça na sua vida. E se você fizer o pedido correto, porque a Bíblia diz assim, que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, porque pedimos coisas para gastar com nós mesmos. Mas se pedimos alguma coisa que é da vontade de Deus, Ele então nos dará. Ele quer te dar paz, Ele quer te dar alegria, Ele quer te dar, sobretudo, a certeza de salvação, de vida eterna. E Ele quer te dar uma família, um casamento abençoado. Faça o pedido certo. Responda ao Espírito Santo nesta manhã o que você quer, o que você precisa. E se Ele se agradar do seu pedido, eu tenho certeza que Deus vai entrar e vai mudar a sua história. Que Deus te abençoe. Tenha um final de semana abençoado e abundante na presença do Senhor, em nome de Jesus.